Olá, bem-vindo a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje é através de uma ponte famosa, a Ponte dos Espiões. A Guerra Fria assustou muita gente, com medo de que ela esquentasse. E se esquentasse, você já sabe, seria uma guerra nuclear. A Alemanha, dividida entre ocidental e oriental, era um ponto sensível durante estes tempos que duraram desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. Os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, bateram de frente com a União Soviética, uma disputa ideológica que quase chegou às vias de fato. Um dos locais que marcaram essa disputa mais concretamente foi Berlim. Ali existem vários vestígios desse momento, como o Muro de Berlim, o Checkpoint Charlie e outros locais que relembram esta época. Mas talvez o mais marcante e vívido seja a Ponte Glienicke, a famosa Ponte dos Espiões. A Ponte Glienicke é uma ponte sobre o rio Havel, que forma o lago Wannsee, no distrito do mesmo nome, a oeste de Berlim. A ponte faz a ligação para quem vai de Potsdam, capital do estado de Brandenburgo, a Berlim, a capital da Alemanha. Embora o local onde está localizada a ponte sempre tivesse uma travessia, ou seja, algo improvisado, desde 1660, foi somente em 1907 que a ponte atual, a quarta construída no local, foi instalada. Numa primeira olhada, a Ponte Glienicke não parece nada de especial. De design simples, construída em aço e com pouco mais de 100 anos, seria fácil passar por ela sem reparar muito. No entanto, esta ponte tem sido tema de inúmeras histórias, livros e até de um filme do Steven Spielberg, estrelado por Tom Hanks, e é mais conhecida como a Ponte dos Espiões. Vamos saber por quê. Mas antes da Guerra Fria, a ponte já estava sendo utilizada na Guerra Real, na Segunda Guerra Mundial. Alemães passaram por lá em direção ao leste e soviéticos passaram por lá em direção ao oeste. A ponte tem muita história. A ponte, que no início da Segunda Guerra Mundial serviu aos exércitos alemães que marcharam em direção ao leste, também foi atravessada pelos soviéticos no sentido contrário, com a mudança na maré da guerra. Durante a Batalha de Berlim, parte da ponte desabou ao ser atingida por um obus de canhão, que não explodiu, mas causou um dano considerável a uma parte da ponte. A ponte então foi reparada, mas continuou sem trânsito, pois bem no meio da ponte foi traçada uma linha branca. Ali passou a ser a fronteira, a divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, com o início da Guerra Fria. Sua localização mostrava que ela estava na fronteira entre o setor americano da Berlim dividida e a zona da ocupação soviética em torno da Berlim Ocidental, a Alemanha Oriental. As autoridades da Alemanha Oriental chegaram a batizar a ponte de Ponte da Unidade, mas ela era exatamente o oposto. Era a ponte que separava as duas ideologias e o país agora dividido. Ou seja, no meio da ponte baixou uma cortina de ferro. A ponte foi fechada ao tráfego geral e só poderia ser atravessada com permissão especial. E a partir de 1953 foi completamente fechada ao público civil em geral e apenas militares aliados autorizados poderiam cruzar a ponte. Para todos os outros, era um beco sem saída. Era uma ponte que levava a lugar nenhum, pois não poderia ser cruzada. Enquanto que para as pessoas da Alemanha Oriental, elas nem eram autorizadas a aproximar-se da ponte. As duas cabeceiras da ponte dos dois lados, ocidental e oriental, foram fortificadas com enormes barreiras de concreto, ninhos de metralhadoras e barreiras, e ela se tornou essencialmente uma parte do Muro de Berlim.
Com a divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental passando exatamente pelo meio da ponte, ela levava a lugar nenhum, ou seja, não era utilizada, porque não se podia atravessá-la livremente. Ninguém pegava o caminho em direção à ponte. E ela se transformou num local ermo, distante, isolado. E por isso mesmo foi escolhida para ser um local de troca entre ocidentais e soviéticos quando envolviam espiões ou soldados capturados que participavam destas trocas. O que tornou a ponte Glienicke uma lenda foi o fato de ter sido escolhida pelas potências opostas da Guerra Fria, americanos e soviéticos, como um local para trocas, muitas vezes espetaculares e midiáticas, de espiões. Isto deu à ponte o apelido pelo qual ela ficou famosa na cultura popular, a Ponte dos Espiões. Tudo começou em fevereiro de 1962, quando o piloto americano Francis Gary Powers e o espião da KGB Rudolf Ivanovich Abel foram negociados. Powers, um piloto e também agente da CIA, foi abatido em seu avião espião U-2 sobre a União Soviética em 1960, um episódio que ficou famoso e marcado na história da Guerra Fria. Ele foi preso e julgado e condenado, mas foi finalmente libertado em uma troca pelo principal espião da KGB, Rudolf Abel, que foi entregue de volta ao lado soviético. Abel foi fundamental na transmissão de detalhes secretos do programa da bomba atômica dos Estados Unidos para a União Soviética. A ponte Glienicke era um dos poucos lugares no mundo onde os americanos ficavam cara a cara com os russos, um barril de pólvora política que se tornou fonte de enorme tensão internacional. Um número de mais de 35 agentes espiões foram trocados durante a Guerra Fria neste local. E isto marcou a história da ponte. Após essa primeira troca de Francis Gary Powers por Rudolf Abel, outras trocas se seguiram, um total de 3 intercâmbios. E o maior e último aconteceu em 1986 e teve uma cobertura ao vivo da mídia internacional, aumentando ainda mais a lenda em torno da ponte. Estas imagens de entregas simultâneas, quando espiões adversários eram conduzidos para além da linha branca que marcava a fronteira dos dois países e das duas ideologias, sob os olhares nervosos e vigilantes de ambos os lados, até atingir o lado oposto da ponte, potencializaram todas as histórias em torno da ponte, que também vivenciou fugas espetaculares, como uma em 1988, onde um caminhão com 3 alemães orientais residentes em Potsdam rompeu as barreiras da ponte e rompeu ao lado ocidental, diante de ameaças e tiros para o alto. Na troca de 1986, o defensor dos direitos humanos e prisioneiro político Anatoly Sharansky e mais 3 agentes orientais foram trocados por Karl Kutscher e 4 outros agentes ocidentais. O curioso é que a ponte, que havia sido atingida pelo obus de um canhão em 1945 e caiu uma parte dela, depois de reformada, ela só foi inaugurada com o fim da União Soviética e o fim da Alemanha Oriental. Ou seja, de 1945 a 1989, a ponte ficou sem uso. E só foi inaugurada com a reunificação das duas Alemanhas. E, consequentemente, nós conseguimos visitar a ponte em nosso roteiro
pela Alemanha. Lembre-se, todos os anos levamos um grupo para fazer todo um tour histórico especificamente focado na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. E a visita à Ponte Glienicke é um bônus que você tem nesta jornada, um lugar histórico. Este é outro ponto emblemático de Berlim, a Ponte Glienicke, a Ponte dos Espiões. Aqui ocorreram as trocas de prisioneiros ocidentais e soviéticos. De um lado e de outro eles ficavam se observando, porque logo ali à frente fica Potsdam, já em território da Alemanha Oriental. Então eles ficavam, o meu câmera vai chegar aqui próximo, e vai mostrar para vocês como funcionava. Aqui os oficiais americanos aguardando a troca de prisioneiros com o outro lado. Aqui a mesma coisa, são prisioneiros sendo trocados. Os carros paravam no meio da ponte e aí os prisioneiros que iam ser trocados caminhavam ao mesmo tempo em direções opostas. Quem assistiu o filme dos Espiões sabe do que eu estou falando. Este também é um ponto icônico. A Ponte Glienicke, por isso tudo, tem o seu lugar nos livros de história, não só pelas trocas de agentes capturados entre o Pacto de Varsóvia e os países ocidentais. Muitos livros foram escritos sobre essa história e alguns filmes também foram produzidos. Entre eles, destaca-se o filme Funeral em Berlim, estrelado por Michael Caine, lançado em 1966, em plena Guerra Fria. E a ponte é um dos personagens principais do filme, inclusive no pôster. Mas a versão cinematográfica e que tem a Ponte Glienicke também como personagem central é o filme de Steven Spielberg, estrelado por Tom Hanks, com o nome da própria ponte, a Ponte dos Espiões. No filme estrelado por Tom Hanks, A Ponte dos Espiões, foi filmado nesse local. Esse aqui foi o cenário do filme e além de outra ponte que eles recriaram em estúdio. O lugar majestoso, bonito, vocês veem o lago ao redor e em nada, a não ser aquela pequena placa que eu mostrei para vocês, em nada traz a lembrança dos tristes tempos da Guerra Fria. Ficaram as histórias e a ponte. Visitar esta ponte é atravessar uma ponte no tempo, voltando ao período da Guerra Fria e a um mundo dividido entre ideologias opostas, que quase levaram a uma catástrofe nuclear. A ponte simbolicamente sobreviveu a tudo isso e hoje é testemunha destes tempos. A ponte tem uma estrutura bonita, uma arquitetura típica alemã, característica que quem assistiu ao filme ou estudou um pouco sobre a Guerra Fria logo reconhece. Estar neste local, na Ponte dos Espiões, é um privilégio que você pode ter também. Lembre-se que o ano que vem estaremos novamente aqui na Alemanha com um grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar na próxima jornada. Este é um local simbólico que você deve colocar na sua lista de lugares para visitar um dia. A Ponte Glienicke, ou a Ponte dos Espiões. Berlim nos surpreende, por vezes muito agitada, cosmopolita, com muitas inovações, por outra tranquila, serena, como aqui às margens do Lago Wannsee e aos pés da Ponte dos Espiões. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as atrações e as marcas de Berlim. Espero também que você se junte ao nosso próximo grupo. Iremos voltar aqui o ano que vem com mais uma turma. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. E espero principalmente que você tenha gostado desse vídeo sobre essa cidade tão marcante. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da promoção
dos 200 mil inscritos em nosso canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais!